Fala, fechamentos! Oi, eu aqui de novo, Yuri Careca, e hoje eu vou falar sobre Karl Marx, importante pensador dentro das ciências humanas, seja na sociologia, seja na filosofia, seja na economia. Sobretudo por sua principal obra, O Capital. Marx viveu durante o século XIX e falava sobre o fetichismo de mercado. Vejam que somos vítimas da sociedade capitalista que Marx tanto condenava. Imagino que estejam me assistindo por um celular ou por um computador. Independentemente, ficamos maravilhados com tamanha tecnologia, não é mesmo? Só que acontece é que não enxergamos o que há por trás desses produtos. Segundo Marx, o que há são as condições de fabricação do mercado, ou seja, a exploração de trabalhadoras e de trabalhadores. Mas careca, por que a classe trabalhadora se deixa explorar? O trabalhador não poderia rejeitar o trabalho? Olha, de forma individual, sim, mas se pensarmos no conjunto da classe trabalhadora, não. Por que não? Porque historicamente a classe trabalhadora teve seus meios de produção tomados pelos capitalistas. Sem ter como produzir para a sua própria subsistência, se vê obrigada a vender a sua força de trabalho para sobreviver. Ao assinar o contrato, o funcionário aceita trabalhar 8 horas diárias ou 40 horas semanais por um determinado salário. A partir daí, o capitalista tem o direito de utilizar essa força de trabalho dentro da sua fábrica, dentro da sua indústria. Só que o que acontece, na real, é que o trabalhador produz de 4 a 5 horas o valor do seu salário total. O restante dessas horas é apropriado pelo capitalista. Isso significa que o trabalhador produz de 3 a 4 horas sem receber. O que se produz nessas horas a mais é o que Marx chama de mais-valia. Importante conceito dentro da obra marxista. Mas careca, eu não entendi o que é mais-valia. Calma, fechamento. A mais-valia é a diferença entre o valor que o trabalhador produz e o seu salário. Para ficar mais claro, uma montadora de automóveis produz 100 carros. Desses 100 carros, o valor passado aos trabalhadores não é o valor total, e sim uma pequena parcela. A outra parcela é o lucro do capitalista. O modo de produção capitalista, ele surge das ruínas do sistema feudal. Ele surge do conflito entre servos e senhores feudais. Desse conflito surge uma nova figura, o burguês. O burguês, os servos que iam para a cidade e habitavam os burgos, se dedicavam ao artesanato e ao comércio e ganhavam pouco a pouco a sua liberdade pessoal, ao mesmo tempo que as cidades se desenvolviam e ganhavam autonomia. No modo de produção capitalista, a relação se dá entre o burguês, detentor do capital, e o proletário, que nada possui e é obrigado a vender a sua força de trabalho. Para deixar mais claro o que eu estou dizendo, vou citar um pequeno trecho do Manifesto do Partido Comunista, escrito em 1848 por Marx e Engels. A história de todas as sociedades até agora tem sido a história das lutas de classe. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, membro das corporações e aprendiz. Em suma, opressores e oprimidos estiveram em contraposição uns aos outros e envolvidos em uma luta ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que terminou sempre com a transformação revolucionária da sociedade inteira ou com o declínio conjunto das classes em conflito. A moderna sociedade burguesa, que surgiu do declínio da sociedade feudal, não aboliu as contradições de classe. Ela apenas colocou novas classes, novas condições de opressão e novas formas de luta no lugar das antigas. Nossa época, a época da burguesia, caracteriza-se, contudo, por ter simplificado os antagonismos de classe. Toda a sociedade se divide cada vez mais em dois grandes campos inimigos, em duas grandes classes diretamente opostas, a burguesia e o proletariado. Marx e Engels terminam o manifesto dizendo: proletários de todos os países, univos. Como sugestão de leitura, ficará o Manifesto do Partido Comunista, que pretende ser uma análise militante da luta de classes e uma denúncia dos mecanismos de opressão. Os conflitos entre a burguesia e os proletários começam a surgir quando estes percebem que estão trabalhando cada vez mais e cada vez mais estão miseráveis. No decorrer do desenvolvimento do capitalismo, diversos conflitos emergiram. Por exemplo, no início do século XIX, o ludismo, com os destruidores de máquina, e também no decorrer do século XX com as greves registradas. Essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Bons estudos!